Os irmãos acharam? Amém? Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14, está escrito assim: Aleluia, glória a Deus. Está escrito assim: e sobre tudo isto revestimos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, e quando quiserdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, em nome de Deus. Aleluia. Irmãos, quando nós aqui a Bíblia ela fala claramente, que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas que foi Ele que nos escolheu, E se foi Ele que nos escolheu, em todas as coisas, em tudo, Deus tem um propósito. Deus nos chamou para um propósito, Ele chamou a igreja dele para um propósito. Nós fomos chamados, nós fomos libertos. A palavra do Senhor diz que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele que nos escolheu. Ele nos escolheu, irmãos, com um propósito. Tudo nesta vida, tudo que nós fazemos, tudo na Bíblia, ela tem um propósito. Eu e você fomos escolhidos porque Deus tem um propósito. Está escrito no Evangelho de João, se nós olharmos a partir do capítulo 1, versículo 12, 13, 14, está escrito: Jesus ele disse assim: ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Então nós fomos recebidos, irmãos, como filhos de Deus, e como filhos de Deus que fomos transformados e recebidos por adoção. Nós fomos recebidos para continuar uma obra, para continuar um projeto, para continuar aquilo que o Senhor Jesus determinou em nossas vidas. Tudo que nós fizermos, irmãos, tudo que fizermos é para a glória do Senhor Jesus. Então tudo que nós fizermos tem que ser com primazia. Tudo que nós fizermos tem que se fazer bem feito. Tudo aquilo que no tocante à obra do Senhor Jesus, nós temos que fazer para o Senhor Jesus. E quando nós fazemos para o Senhor Jesus, nós não podemos fazer de qualquer jeito. Nós não podemos fazer a meia boca, nós não podemos fazer de qualquer maneira, porque nós estamos fazendo para o Senhor Jesus. Nós fazemos para Ele tudo. Na Bíblia tem um propósito. Quando nós olhamos o capítulo 8 de Lucas, pastor Carlos, queria abrir ali, que tem a passagem daquele rapaz endemoniado de Gadara, gadareno, não é? A Bíblia diz que depois que Jesus fez as maravilhas, a Bíblia diz que ele atravessou o mar e foi para as terras de Gadara, não é? E ali, capítulo 8, versículo, eu quero agora. Lucas, capítulo 8, versículo 26. Lucas, capítulo 8, versículo 26 é o seguinte: navegaram para a terra dos Gadarenos, estavam longe da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro vindo da cidade um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e
e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo, com grande voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o seu nome? E ele disse, Legião, pois tinha entrado nele muitos demônios. E eu acabo de que hoje não mandasse para o abismo. E andava ali passando no monte uma vara de uns corpos, e rogaram-lhe que eles concedessem entrar neles, e escondeu-lhe, e concedeu-lhe. E aí? É isso aí? É isso. E andava ali passando. Isso. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos corpos, e a manada disputou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus, acharam então o homem de quem haviam saído os demônios vestidos, e em seu juízo assentado aos pés de Jesus, o temeram. E os que tinham visto contaram-nos também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos por grande temor, e então reprovado voltou. E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo, torna para a tua casa e conta com grandes coisas que fez Deus. Ele foi apregoando por toda a cidade com grandes coisas que Jesus tinha feito. Pois bem, irmãos, Jesus ele estava em um certo lugar, e ele saiu desse lugar e atravessou o mar da Galileia e foi para outro lugar. E ali ele foi procurar uma pessoa, porque, irmãos, Jesus ele já tinha um propósito. A Bíblia diz que ele é onisciente, onipresente, onipotente. E como onisciente que ele já conhecia a história daquele homem, ele já sabia o que se passava na vida daquele homem. E a Bíblia diz que Jesus, ele libertou aquele homem daqueles demônios, não é? E ele disse, né, Jesus perguntou qual era o nome dele, e ele disse que eram muitos, que era uma legião. Naquele tempo, uma legião, na contagem romana, era 6.000 soldados, ou seja, 6.000 demônios estavam no corpo daquele homem. A Bíblia diz que as cadeias correntes não conseguiam prender ele. Mas as pessoas que viam nele uma pessoa sem condição de retornar à sociedade, sem condição de fazer algo de bem para alguém, Jesus viu nele algo que poderia criar. Jesus viu nele algo que poderia ser propício para a obra dele. Jesus foi lá e libertou aquele homem. A Bíblia diz que depois de liberto ele queria seguir Jesus, e Jesus falou assim, não, volta para os seus e vai anunciar aos seus o que Deus fez na sua vida. Aí então ele voltou e começou a anunciar as verdades e as promessas de Deus naquele lugar. Eu tenho absoluta certeza de que muitas pessoas se renderam ao Senhor Jesus naquele lugar, porque muitos
muitos enxergavam aquele homem como um problema, mas Jesus veio como uma solução. Muitos enxergavam naquele homem e olhavam para ele e diziam: olha, não tem jeito, mas Jesus disse que tem. E Jesus foi lá e fez uma obra, por quê? Porque Jesus tinha um propósito na vida daquele homem. Assim somos nós. Jesus tem um projeto, Jesus tem um propósito com a minha salvação e com a sua salvação. Jesus nos salvou, não foi só para ficar sentado. Jesus chamou a mim e a você, não foi para que nós ficarmos sentados no banco e dizer: não, está tudo bem, agora está tudo tranquilo, eu estou salvo, eu estou sossegado. Não, Jesus ele nos salvou, ele nos chamou porque tem um propósito para mim e para você, para nós darmos continuidade à obra que ele começou. A obra começou por ele, foi pelos discípulos, os discípulos morreram, e nós estamos aqui hoje para dar continuidade a essa obra que ele começou, para fazermos aquilo que ele deixou para que fizéssemos, para que nós fazermos, mas fazer com qualidade. Aquele homem, eu tenho absoluta certeza que durante o resto de vida que ele teve, ele saiu a anunciar que Jesus fizera na vida dele. Assim somos nós, irmãos, nós também temos a obrigação de fazer e contar aquilo que o Senhor Jesus fez em nossas vidas, de anunciar a obra do Senhor Jesus e fazer a obra do Senhor Jesus enquanto é tempo. Irmãos, as coisas estão se apertando, as estações estão mudando. Quem poderia dizer, irmãos, que num tempo desse estaria mais tranquilo? Os tempos estão abreviados. Jesus ele diz: olha, quando estiver próximo do fim, eu vou abreviar os dias, porque se não for assim, até os escolhidos correm seu risco de se perder. E nós começamos a olhar e ver como é que está a dificuldade que é de virmos para o culto, a dificuldade que é para fazermos a obra do Senhor Jesus, a dificuldade que é para estar fazendo aquilo que é de nossa responsabilidade, porque Jesus ele nos chamou com um propósito, ele chamou eu e você com um propósito. Nós temos um propósito, irmãos, de fazer aquilo que Jesus comissionou aos seus apóstolos e foi passando de geração em geração para chegar até nós. E quando nós fazemos, tem que fazer com excelência. Temos que fazer bem feito. E como é que nós estamos, irmãos? Como é que está o nosso trabalho para o Senhor? Como é que está a qualidade do nosso trabalho para o Senhor? Nós estamos fazendo com qualidade? Nós estamos fazendo com todas as nossas forças? Ou estamos tirando aquilo que dá? Aquilo que sobra? Não é assim. A obra do Senhor Jesus não é assim, irmãos. Ele nos chamou com um propósito. E esse propósito é para que nós fazemos as coisas para o Senhor e fazemos com excelência. Pastora Carla, prega para mim Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 18 ao 20. E não vos embriagueis com vinho e embriague de solução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais,
cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, que nós não devemos nos envolver, nos perdermos os nossos tempos com as coisas desse mundo, com as coisas que esse mundo oferece, mas encher o Espírito Santo de Deus. E nos últimos tempos, irmãos, nós temos que estar cheios do Espírito Santo de Deus, porque os dias estão ficando difíceis. As coisas estão ficando difíceis. Se não for com amor, se não for com determinação, se não for na oração, na consagração, no jejum, irmãos, fica difícil a caminhada. Porque a carne, irmãos, ela milita contra o teu espírito. Há uma luta terrível entre a carne e o espírito, porque a carne fala para você ficar em casa. A carne fala para você que não é assim, mas o Espírito está dizendo: não, vem. O Espírito está falando: olha, santifica, ora, consagra, porque os dias são difíceis. Há uma frieza espiritual terrível. Irmão, você ora, parece que quando você termina de orar, você está exaurido, porque as forças, e aí você vai tirando força de onde não tem, porque tem que orar, tem que prosseguir na caminhada, porque se não prosseguirmos na caminhada, nós vamos ser cobrados, irmãos. Difícil. Pega para mim, pastor Carla, Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 20. O qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Ele é, e que havendo por ele feita a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A Bíblia diz que Jesus ele é a preeminência. Ele demonstrou para nós primeiro o que havíamos de fazer, o que ele havia de fazer, o propósito que ele veio para fazer. E o que ele fez com propriedade e com eficiência e eficácia e com excelência. Aí o apóstolo Paulo ele disse assim: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo ele chegou, irmãos, a um grau de intimidade tão grande com Deus. Ele chegou a uma certeza tão grande do serviço que ele estava fazendo para Deus, da obra que ele estava fazendo para Deus, do seu ministério, que ele chegou a dizer assim: olha, se vocês imitarem a mim, vocês estão imitando a Cristo. Se vocês fizerem como eu estou fazendo, vocês vão estar agradando a Cristo. Se vocês disponibilizar o tempo, e olha que o apóstolo Paulo, ele disse assim: olha,
eu teria direito de ser assalariado pela obra. Mas eu não quero pesar nenhum dos irmãos para que não abra brecha para alguma palavra. E a Bíblia diz que ele trabalhava durante o dia na construção de tendas e à noite ele ia pregar a palavra de Deus. Ele ia fazer a obra de Deus e ele fazia com excelência. E aí ele pede para nós hoje sermos imitadores dele, porque nós fazendo assim, nós vamos estar sendo imitando a Cristo. Porque, irmãos, nós fomos chamados com um propósito. Tudo que nós fazemos aqui não é em vão. Tudo que nós fazemos aqui, irmãos, não é tempo perdido. Tudo que nós fizermos para a obra do Senhor Jesus não é tempo perdido. Tudo aquilo que você tirar para fazer a obra do Senhor Jesus, você não está perdendo o seu tempo. Você está fazendo. No momento certo você vai ser recompensado por Deus. No momento certo você vai ser agraciado, visitado por Deus. Quando nós fazemos isso, irmãos, quando nós disponibilizamos tempo na obra do Senhor Jesus, Ele vai cuidando dos nossos. Ele vai cuidando do nosso. Porque nós estamos disponibilizando o nosso tempo na obra do Senhor Jesus. Então nós devemos fazer com excelência. Pega para mim, pastor Carlos, capítulo 13, 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como cinto que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca a seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo conhecimento desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas minimamente. Até aí também. O apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, que se não for por amor, se você não tiver disposição em fazer com amor, com excelência, a obra do Senhor Jesus, não vai. Porque aí nós vamos naquela ideia. A ideia eu faço. E aí ele vem dizendo assim, olha, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Às vezes nós temos irmãos que converteu, está grande, mas o comportamento de menino. Não pode ter uma correção, não pode falar, que aí a pessoa fica brava, xinga, quer até sair do ministério. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, quando eu era menino, eu agia como menino, eu falava como menino, mas agora eu cresci, agora eu estou adulto, e as coisas que eu fazia como menino já não faço mais, porque agora o meu desejo é ser
importante na obra do Senhor. O desejo de Paulo era ver a obra do Senhor Jesus crescer. E o desejo que tem que haver em nossos corações tem que ser como imitadores também, de ver a obra de Deus crescer. Se perguntar todos nós aqui, todos nós vamos dizer: não, eu desejo que a obra cresça. Agora, o que eu estou fazendo para que ela cresça? Qual é a minha contribuição para que essa obra venha crescer? Qual é a minha contribuição para que essa obra venha frutificar? Nós fomos chamados com um propósito. É que nós devemos dar frutos, e que esse fruto permaneça, que esse fruto cresça, que essa obra frutifique, que esse ministério que nós temos tem que crescer, cada um de nós, meus irmãos. Mas o que nós estamos fazendo? Mas que falácia, que coisa já. Mas não tem como falar de outra coisa. Porque logo, irmãos, nós vamos prestar contas a Deus do que nós estamos fazendo aqui na terra. Tudo que nós estamos fazendo aqui está sendo registrado. Tudo. Abra para mim, pastora Carla, 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 9 ao 12. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 ao 12. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, porque para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas, ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. O apóstolo Paulo está pedindo: olha, ensina, exorta, fala, faça. Porque nós temos que fazer isso. Nós temos que ter amor. Essa palavra ela tem que bater em nossos corações. Porque quando tem amor, tem alegria. Tem alegria, tem prazer em fazer a obra. Aí nós não viemos para cá por obrigação. A pior coisa que tem é quando você vai para um lugar por obrigação. Aí você vai fazer as coisas com má vontade. Porque você ainda está aí por obrigação. Mas quando nós vamos com prazer, com alegria, nós vamos fazer com excelência. E nós vamos ver a obra do Senhor frutificar. Nós vamos ver as coisas do Senhor crescer. Porque esse é o mandamento. Nós fomos chamados com um propósito. E o propósito é esse. Abra para mim, pastora Carla, em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e o versículo 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Na Bíblia diz que
Deus ele vai trazer a juízo. Quando ele vai trazer a juízo, é trazer a presença de todos. Tudo, até o que está encoberto. Ou seja, irmãos, nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Nada passa desapercebido, porque a Bíblia diz que Deus ele é uno, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. A Bíblia diz que os olhos dele estão em todos os lugares. A Bíblia diz que ele é poderoso e que ele sonda a mente e o coração. A Bíblia diz que ainda antes de nós expressarmos, ele já sabe o que nós vamos dizer. Toda a obra que há de trazer a juízo, tudo aquilo que nós fazemos, quer seja coberto ou encoberto, ou seja, até aquilo que está escondido, Deus vai trazer à tona. E o que nós temos feito, irmãos, para a obra do Senhor Jesus, para o crescimento da obra do Senhor Jesus? É noite da palavra, nós temos que convidar outras pessoas. Olha, tem o estudo da palavra lá na igreja, vamos lá. Deus tem uma palavra para você nesta noite. Vamos ver, vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus, porque os dias estão se findando, o tempo está se findando. Jesus está cada dia mais próximo, irmãos. Jesus está cada dia mais próximo. A Bíblia diz que quando a figueira começar a dar os seus frutos e os seus ramos se tornarem plenos, sabei que está próximo o verão. Israel já deu, porque a figueira que Jesus se refere a Israel. Em várias partes da Bíblia, Israel é tido como figueira. Israel já se tornou cidade, ó, país, já se tornou nação, ó. A figueira floresceu. Ele disse assim: saber que está próximo o verão, está próximo o fim dos tempos. Jesus ele veio buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, de boas obras. Então o apóstolo Paulo está dizendo: quando eu era menino, agia como menino, fazia como menino, me portava como menino, mas agora eu sou homem e as minhas atitudes são de homem. De homem que tem prazer em fazer a obra do Senhor. Nós temos que tirar esse tempo para fazer com excelência. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 ao 5. Segundo de Tessalonicenses: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Então aqui, irmãos, o apóstolo Paulo ele deixa claro que os irmãos eles passavam por aflições, eles passavam por perseguições, por afrontas, mas eles estavam perseverantes em prazer em ver a obra do Senhor crescer, prazer em ver a obra frutificar, para ver o nosso ministério frutificar, crescer, porque nós fomos chamados com um propósito, Deus, e o propósito é de fazer a obra do Senhor Jesus e fazer com excelência, fazer com alegria, fazer com prazer. Nós estamos atravessando dias difíceis, dias trabalhosos. Estejamos preparados, porque as coisas estão se acumulando. Não estão vendo aí, camarada aí não está fazendo nem questão de esconder. Camarada está falando na televisão aí que se ganhar vai começar a perseguir.
vai começar a olhar, vai começar a fiscalizar, vai começar a vigiar. E o camarada não está fazendo questão de esconder, não, está falando abertamente aí para todo mundo. E nós, como cristãos, como estamos fazendo? Como estamos fazendo a obra do Senhor Jesus? Temos que estar sempre nessa terra, porque é aqui que pega. É aqui que Deus nos chama a atenção na palavra dele, para fazermos a obra dele, para estarmos fazendo. Nós vemos na história bíblica homens que largaram tudo, que deixaram tudo para trás, para fazer a obra do Senhor Jesus. E esses homens, com certeza, irmãos, receberão o seu galardão, assim como nós, os que fizermos a obra do Senhor, vamos ser galardoados também, vamos ser, irmãos, premiados também, porque a obra do Senhor Jesus não é engano. Os apóstolos, certa feita, chegou para Jesus e disse: olha, nós largamos tudo para te seguir, e aí, o que nós vamos ganhar com isso? E Jesus disse: olha, aqui vocês vão receber 100 vezes mais, e lá no céu a vida eterna. Então tudo que nós fizermos aqui vai ser recompensado. O nosso trabalho aqui, ele não é em vão do Senhor. O nosso trabalho aqui, irmãos, está diante do crivo de Deus. Se é bem feito, se é mal feito, tudo um dia há de ser revelado. Tudo há de ser revelado. E como nós estamos? Pega para mim, pastor Carlos, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primeira carta de Pedro. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. A palavra é clara: sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Nós não queremos sacrifício, né? Nós não queremos sacrificar, nós queremos facilidade. E ali a palavra é claríssima, irmãos: para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. É complicado, é difícil nós renunciarmos a nós mesmos, nós abrir mão do meu eu. É difícil, é complicado, porque o meu eu quer outras coisas, a minha mente quer outras coisas, mas eu tenho que voltar também para as coisas de Deus, para fazer a obra de Deus, para ver a obra de Deus frutificar, crescer, porque nós fomos chamados para multiplicar, não para dividir, para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Quando eu falo nessa parte aí, é complicado, porque eu não quero fazer, eu não quero sacrificar, eu não quero ter sacrifício, eu quero que é fácil para mim, eu quero ter, né? O que é fácil para mim